Olá, pessoal. Eu sou a professora Margarida, sou coordenadora do curso de Letras aqui da UEM. E hoje eu estou aqui com a professora Luciene Souza Santos, que é nossa amiga lá da Bahia, da Universidade Estadual de Feira de Santana. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as pesquisas e os trabalhos realizados por essa professora que está hoje nos visitando para nos dar uma palestra. E a gente vai ter uma conversa hoje bem bacana com ela. Boa noite, professora Luciene. Seja bem-vinda à Universidade Estadual de Maringá, ao curso de Letras, ao mestrado e ao doutorado em Letras da Universidade Estadual de Maringá. Muito obrigada, Margarida. Oi, gente que está aí do outro lado. Que bom que vocês estão aqui para escutar a história que a gente vai contar a partir de agora, tá bom? Ótimo, isso mesmo. Bom, eu vou começar conversando aqui com a Luciene sobre algumas pesquisas que ela fez, alguns trabalhos muito importantes e principalmente começar dizendo que ela se traduz em três verbos que eu gosto muito, que é cantar, contar e encantar, né? Então, a primeira pergunta que eu te trago, Lu, é sobre as suas pesquisas relacionadas à contação de histórias. Onde é que tem origem esse desejo, o início dessas pesquisas que trabalham com contação de histórias? Margarida, olha só, eu começo minha itinerância dentro da universidade já afirmando o meu espaço como contadora de histórias. Eu me constituo contadora de histórias antes mesmo de chegar à universidade para cursar letras. E faço esse curso muito interessada nas oralidades. E quando me constituo professora e passo pelo mestrado, pelo doutorado, eu abraço esse objeto de estudo, que é meu objeto de estudo e de vida, né, de formação, e chego até o ensino, chego até a pós-graduação olhando para esse objeto. E durante muito tempo a minha preocupação era fazer com que as histórias circulassem. Então o meu olho estava muito na extensão, na formação, né, no campo do ensino e na extensão. E quando eu me vinculo ao programa de pós-graduação em estudos literários, eu entendo que agora é hora também de olhar para as pesquisas. E ao invés de olhar só para a circulação, eu olho para de onde é que essas histórias podem chegar. E começo a lançar o meu olhar para a memória dos velhos. E crio, a partir disso, uma pesquisa com muitos colaboradores, né, que se chama Cacimba de Histórias, Vidas e Saberes de Contadores de Histórias Tradicionais de Cidades do Interior da Bahia, que é uma pesquisa com foco na autobiografia e que tem um grupo grande envolvido. Né? Hoje a gente tem uma média de 20 bolsistas de iniciação científica vinculados a ela, com professores, doutores diversos, interessados nessa temática, não é? Cada um trazendo essa matéria-prima, que é o conto, que é a memória do velho, que é a narrativa para os seus interesses de pesquisa, mas toda essa gente lançada no campo e interessada na recolha de poéticas orais e da memória dos mais velhos. Então, esse seu trabalho, ele tem, assim, uma implicação no sentido das vidas que estão relacionadas com ele. Isso, a gente, durante muito tempo nós vimos que as pesquisas na área da recolha das poéticas orais, né, do conto de tradição, das benzeduras, das cantigas, dos aboios, das rezas, elas olhavam bastante para o texto. E nós começamos a perceber que o ator da pesquisa, né, o informante, o sujeito, essa pessoa que está do outro lado, é um ser humano tão importante quanto esse patrimônio imaterial, não é? Que diz tanto do nosso Brasil profundo, que mora na memória dele. Então a gente lida com gente, se preocupa com gente, se envolve com gente. Muitas vezes os estudantes de iniciação científica e seus respectivos orientadores chegam muito apaixonados por esses mais velhos, chamam essas pessoas de meu mestre, porque meu mestre eu entrevistei hoje, descobri um cordel e descobri uma história nova aí que está ligada ao nascimento daquele quilombo. Então tem uma interação de gente com gente que fortalece esse fazer pesquisa que a gente gosta tanto. Que bacana. Então, o enriquecimento, ele tem duas vias, né? Que maravilha. E essas histórias, né, recolhidas das comunidades, é exemplo do que fez o nosso mestre Câmara Cascudo.
elas podem ser consideradas obras literárias? Com certeza, com certeza. O grande propósito dessa pesquisa é promover um intercâmbio entre saberes, Margarida. É levar o que a gente sabe para essas comunidades, mas trazer de lá para cá também. Como eu estou dentro de um programa com foco nos estudos literários, claro que esses gêneros da tradição aparecem e se fortalecem no meio da pesquisa, né? Eu tive, por exemplo, uma estudante que fez um estudo mais aprofundado no mestrado sobre uma contadora de histórias que é Bom Mississi, que o ano passado foi tema do Carnaval de São Paulo e ganhou esse carnaval com uma temática ligada à criação do mundo, por meio da mitologia iorubá. E ela faz um estudo do que essa contadora de histórias tem para nos dar, não é? De quanto a gente aprende com essa narradora, com o seu repertório de contos de Itãs, não é? De contos dos orixás. E ela leva, de certa forma, também, ela foi bibliotecária desse espaço onde essa contadora de histórias está vinculada. Então, ela também leva um pouco do que ela aprende na pesquisa para esse espaço, ela devolve para esse lugar que é a biblioteca, um tanto do que ela aprende conosco nesse universo do mestrado. Teve uma outra menina que trabalhou com o seu quilombo, era uma menina que chegou querendo estudar o onírico das histórias, o sonho, não é, que as histórias mobilizam em nós. E, de repente, conversando, porque a pesquisa é viva, a pesquisa meio que manda na gente, não é, né? A gente que define que vai ser o quadradinho, não. E ela chega contando do seu quilombo, do seu lugar, porque eu peço sempre que eles façam isso, que eles comecem a pesquisa contando de onde eles estão partindo até o encontro com o objeto de estudo. E ela se descobre muito apaixonada pelo seu quilombo. E eu provoco, digo, por que você não estuda o seu lugar? E para encurtar a conversa, essa dissertação culmina num livro que se chama O Meu Lugar, onde ela reconta ali em meio que a narradores de Javé, pelas vozes dos mestres da tradição que estão nesse lugar, ela reconta as histórias do seu quilombo, ela reconstrói a história do seu quilombo, para que os mais jovens não percam muito daquele patrimônio material que está ali, que a gente acaba perdendo porque as palavras voam, mas a escrita permanece, então está ali no papel. Agora a gente tem um documentário, tem um livro que é fruto desse projeto de dissertação que nasce a partir desse interesse da Betânia, que é uma outra mestranda também com esse trabalho. Que lindo! Então, a gente pode dizer que há uma contribuição significativa nas pesquisas em literatura dentro da universidade, relacionadas a essa troca entre a comunidade, aos contadores de histórias da comunidade, do interior ou do entorno das cidades, e esse projeto, né? Com certeza. A gente conhece um pouco melhor a Bahia, porque quando a gente conhece as vozes dos mais velhos, a gente conhece um pouco mais do lugar. A gente salvaguarda, porque é patrimônio material, não é? A gente garante por meio. Essa é uma pesquisa que tem um caráter extensionista. Então, tem muita coisa que esses estudantes trazem que vira material didático, a partir das poéticas orais que foram recolhidas, que vira documentário, que também circula nas escolas, que vira oficina formativa. Tem gente, a gente imagina que só a literatura dá conta, mas tem gente da língua estrangeira, né? Tem gente do espanhol fazendo material didático para trabalhar o desenvolvimento dessa língua espanhola a partir das poéticas orais brasileiras. E aí depois eles vão ali por meio da tradução, fazendo um contraponto para primeiro nascer o desejo de ler de coração e depois chegar no desejo de ler da palavra escrita. Então tem muita gente de muitas áreas, tem gente da educação física, tem gente da psicologia, tem gente, um monte de gente de maneira interdisciplinar, dialogando com essa literatura e fazendo o projeto caminhar de formas diversas, de mãos dadas com essa comunidade. Isso, e essas mãos dadas, elas permanecem dadas por conta do que a literatura faz com a gente, né? Que é esse desejo, essa necessidade de sonhar cotidianamente, né? Com certeza. Eu penso que, por mais diferente que sejam as áreas, a leitura nos une, não é? O texto literário nos une. O desejo por esse texto que agora está na voz também nos une, não é? Eu brinco, eu digo, a oralidade é o primo pobre desses estudos da linguagem. A gente vê menos, primo pobre no sentido de a gente vê menos estudos voltados para a oralidade. Então, o que essa pesquisa tem conseguido fazer é dar voz também a essas vozes subalternizadas,
que até então não tinham espaço dentro da universidade, não é? Então, nos nossos encontros de pesquisa, senta na mesa um doutor, senta na mesa um mestre da tradição, e eles dialogam de igual para igual. Nos interessa as poéticas, nos interessa o texto literário, mas nos interessa também a história de vida desse sujeito, o que nós temos para aprender com ele, e numa horizontalidade. Eu penso que isso é muito importante. É importante, inclusive, que a voz desses mestres apareçam nos artigos desses estudantes, nos textos que são desdobrados pelos orientadores deles, por mim. Então, eles precisam aparecer de uma maneira horizontal, porque a gente tem muito que aprender com eles também. Certamente. Bom, além do programa de extensão, que é o Observatório de Contação de Histórias, e o seu projeto Cacimba de Histórias, que outros projetos você tem realizado? Eu sei que são muitos. Eu sou uma formiguinha, né? Eu gosto de trabalhar e gosto de trabalhar com esse objeto de vida e que dá sentido, né, a muita coisa que eu faço. Eu sou uma contadora de histórias, eu acho que em tempo integral. Eu converso com os meus amigos narrando, eu aconselho meu filho narrando, né? Narrar é parte do que eu sou. Então, eu tenho esse desejo, né? Esse movimento acontecendo. Então, eu faço hoje o Observatório de Contação de Histórias rodar, que é o que eu comecei falando um pouco aqui, que é essa ideia das histórias irem, né? Caminharem e circularem. Então, eu coloco o texto literário, eu ajudo as pessoas a colocarem o texto literário na boca, na voz. E aí elas vão dizer, elas vão declamar, elas vão contar, elas vão cantar o texto. E aí esse texto chega pela voz e seduz. A Gislaine Matos, que é uma mineira que eu adoro, fez um livro lindo que se chama A Palavra do Contador de Histórias, que é a palavra que educa, é a palavra que forma, é a palavra que seduz, é a palavra, não é, que traz os valores. E aí primeiro chega no ouvido e eles vão se deliciando com isso, depois eles vão desejando o papel. Onde é que isso está? Em que livro está? Eu quero saber mais, e eles vão atrás. Então o observatório é isso, é a circulação. O cacimba eu já falei bastante, né? E além disso, eu sou uma contadora de histórias que não posso viver sem o espaço do palco. Então eu conto histórias também num grupo que se chama Canastra Real, Contos em Cantos, porque eu penso que o artista, assim como a água, ele encontra um meio de escoar, né? Como eu não consegui ser artista, como muitas da minha Bahia, né? Eu não consegui estar nos palcos sagrados como elas, eu encontrei uma maneira de, na educação, ter o palco, que é tão importante para mim, que me faz também sujeito, humano, e enfim, e juntei essas duas artes. Então eu sou uma professora contadora de histórias e faço isso num grupo que se chama Canastra Real, e circulo com o mestre Pinduca, que é um brincante, que também gosta muito desse espaço cênico, circulo contando, cantando, enfim, trazendo as histórias aí de um jeito ou outro, dessa vez muito mais voltada para as culturas para a cultura das infâncias, que é um outro mote que não vai caber aqui agora. Que maravilha! Então, além de professora, pesquisadora, autora de diversos textos, né, que a gente conhece que são extremamente importantes para essa área, né, da contação de histórias, principalmente da educação na área da literatura, você também é contadora de histórias, é cantora, né, tem todos esses projetos que encantam, contam, né, e através do canto, né, principalmente. Então, eu queria que você desse um conselho para quem está começando. Você que é, a meu ver, assim, a nosso ver, uma artista completa, porque passa da docência até o palco, né? E traz para a gente essa relação da literatura, né, com a música, que é inseparável, na verdade, que muitas vezes a gente não se dá, a gente não se percebe, né? A gente não percebe. Então eu queria que você desse um conselho para quem gostaria de começar nessa área, né? O que você diria para essa pessoa que está aí de olho em você hoje e fala, nossa, é o que eu quero fazer da minha vida? Eu vou fazer assim, eu vou dar um pouco mais de trabalho para quem vai editar esse podcast e vou brincar e vou dizer assim, ó, procura aqui a história que a gente vai deixar ou aqui na tela ou nas referências aqui embaixo, que é uma história que se chama O Cavalo Mágico, e que traz a história de um príncipe que se chama Tambal. Não vai dar tempo de eu contar a história aqui porque ela é bem longa. É um conto sufi lindíssimo que eu ouvi a Gislaine Matos contar também. E é uma história que fala sobre o desejo do coração. Então,
quem está do outro lado, ou começando, não é, no curso de letras, ou começando na pós-graduação, ou até lá no meio do doutorado, assim, procurando, não é, onde eu vou tatear, procura o desejo do seu coração. É uma das coisas mais difíceis, é a gente achar o desejo do coração, mas quando você achar o desejo do coração, segure e vá firme com ele, porque no final tudo acaba dando certo, porque tá no campo do encantamento, tá no campo daquilo que você quer muito. Então procura o desejo do coração de vocês, tá bom? A gente agradece com o coração assim cheio de luz essa pessoa encantadora que eu chamo de minha rainha da Bahia, né? E espero que você tenha uma estada maravilhosa, que você volte muitas vezes para o Paraná e para Maringá, porque a gente precisa da sua luz aqui. Eu que agradeço o convite, amo essa cidade, gosto das pessoas daqui, tenho muitos amigos já na UEM, né? E claro que todas as vezes que vocês me chamarem eu venho, quero ver vocês por lá também, porque a Bahia também precisa desse intercâmbio, precisa também do que vocês aprendem a fazer aqui para que a gente possa ler, para ensinar nossos camaradas. Legal. Agradecemos mais uma vez a presença da professora Luciene, que veio lá da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos prestigiar e nos brindar com essa conversa tão positiva e boa. Muito obrigada a todos e até a próxima.